Se você já rodou algum funil de VSL, funil de lançamento, lançamento pago, captação de lead, qualquer coisa que envolva anúncio, provavelmente já se deparou com a situação onde o anúncio parou de vender do nada, ou ele parou de captar lead do nada, ou as métricas ficaram muito ruins do nada. E normalmente quando isso acontece, a gente acaba ficando meio de mão atada, né? Sem saber muito bem o que fazer. E é por isso que nesse vídeo aqui, nessa aula, eu vou mostrar exatamente qual que é o processo, quais são as etapas para você entender o porquê que isso aconteceu, porquê que ele parou de vender do nada e também como resolver isso. Então pega papel e caneta aí e vamos para aula. Antes, deixa eu só me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Guilherme, eu sou estrategista e copywriter especialista em anúncios há mais de 5 anos. E na tela vai estar passando aí algumas pessoas com as quais já trabalhei, que talvez você conheça. E com minhas copies devo ter tirado em mais de 20 milhões de faturamento fácil. E nessa aula aqui vou revelar tudo que eu aprendi durante esses últimos anos aí sobre como reviver um anúncio, como fazer o funil da lucro de novo, como fazer as métricas melhorarem e como diz o nome da aula, como reviver um anúncio. Então, bora pro conteúdo. Para começar, preciso dizer que é normal que o criativo pare de vender do nada, porque não é do nada. Isso se chama saturação. Pensa aqui comigo. Se você passa pela mesma rua da tua cidade todos os dias e lá tem um outdoor. Quando aquele outdoor foi colocado, provavelmente você bateu o olho, olhou, leu, olhou as imagens ali e tal, e aquilo talvez tenha te interessado. E se você se interessou, tu foi atrás para ver de qual marca era, de qual foi, entrou em contato através do número que tinha lá, leu o QR Code, enfim. E se você não tem interesse, quando você passar por ele de novo, você já vai saber que ele está ali. Então você não vai olhar de novo para ele. E se você já comprou, se você já chamou a marca ou a loja, enfim, você também não vai dar mais atenção para ele. E é justamente isso que acontece com o teu anúncio. As pessoas que tinham interesse e que poderiam ser atraídas através dele já foram atraídas. Elas já clicaram no botão, elas já viram a tua VSL, elas já falaram com o teu time no WhatsApp. E o pessoal que não é atraído por esse anúncio, ele também não vai fazer mais nada. Ele pode ver aquele anúncio mais 1000 vezes que ele vai continuar ignorando. E é por isso que ele para de dar resultado. Porque basicamente o Facebook não tem mais para quem mostrar. Facebook, YouTube, enfim, onde você roda, ele não tem mais para quem mostrar. Porque as pessoas que poderiam comprar já compraram e as que não vão comprar não vão comprar. Então não adianta ficar rodando. Claro, vai sair venda de vez em quando, vai dar uns dígitos de vez em quando, só que os custos vão ir muito lá para cima. Que é o que normalmente acontece. Antes dele parar de vender, ele começa a encarecer. Então o ROI diminui, o CPA aumenta, o CPC aumenta muito, porque as pessoas já viram esse anúncio muitas vezes. E aí, pô, como que resolve isso? É bem óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Você precisa fazer novos anúncios. Ou melhor, novas peças de anúncio. E agora a gente vai para um conceito que é muito, muito, muito importante e que pouca gente fala sobre isso. Inclusive, quase ninguém fala sobre isso dessa forma, que são os pontos de alavancagem. O que são os pontos de alavancagem? Basicamente, vamos ver um funil aqui na prática. O funil de vendas ele tem esse formato aqui. Como qualquer funil que você utilizar, ele vai seguir esse mesmo princípio, onde vai ter muitas pessoas, elas vão passar por um processo, por uma etapa, elas vão diminuir o número de pessoas, elas vão para a próxima etapa, vai ter menos pessoas, aí menos pessoas, até no final quem compra. Basicamente funciona assim como qualquer funil. Então, cada travessia dessas é um ponto de alavancagem. Então, pô, a pessoa viu o teu anúncio. Do teu anúncio, ela clica no botão para ir para a página. Pô, esse clique, sendo otimizado, ele é um ponto de alavancagem. Se eu conseguir fazer que mais pessoas cliquem, tu vai conseguir alavancar todo o resto do funil. Aí, pô, não, beleza, tô conseguindo uma taxa de clique boa. O que eu faço? Próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? A VSL, por exemplo. A VSL, a pessoa leva para um botão de compra ou ela vai para o checkout. Então, se tu conseguir fazer mais pessoas clicarem no botão de compra, tu vai alavancar o resto do funil. Então, no final das contas, tu vai ter mais vendas e mais lucro. Tá, foi pro checkout. Checkout, ela vai cadastrar os dados e finalizar a compra. Pô, se tu conseguir melhorar para que mais pessoas preencham os dados e finalizem a compra, você vai aumentar a quantidade de vendas realizadas e vai alavancar as vendas de upsells, order bumps, enfim. O princípio é basicamente esse. Só que, dentro de um funil, tu consegue dividir essas etapas em muitas, muitas, muitas etapas mesmo. E é o que eu vou mostrar agora. Quais são os pontos de alavancagem que existem somente dentro de um criativo, que é basicamente o ponto de alavancagem mais poderoso de qualquer funil.
porque tu pode ter a melhor VSL, a melhor página de vendas, o melhor comercial, só que se as pessoas não clicam no anúncio para ir até essa parte boa do funil, não adianta de nada. Não adianta de nada, porque não vai ter ninguém, né? Só dentro do criativo existem alguns pontos de alavancagem muito importantes, que você só mudando isso, você já vai reviver o seu criativo, fazer ele voltar a vender. Só dentro do criativo já tem 4 pontos de alavancagem que a gente pode trabalhar, que é o primeiro frame, o gancho, conteúdo e CTA. Agora vamos por partes para você entender bonitinho o que dá para mudar em cada um. Primeiro frame é a primeira coisa que a pessoa vê. Então é a primeira imagem que ela vê com o começo da tua copy, com a headline que tu botou. Então aqui o que tu pode mudar, tá? Você pode mudar o expert. Então se o teu produto não tem um expert fixo, tu pode colocar outro avatar. Ou se você tem um expert fixo, você pode colocar alguém da tua equipe para gravar, porque talvez o cara seja mais bonito e converta mais. Ou se tu colocar uma mulher, talvez para o teu público converta mais. E aí são testes que você tem que fazer. Você pode trocar a pessoa. Segundo, não tem uma pessoa. Você pode colocar uma imagem. Então, uma imagem que represente o que tu está falando. Você está falando, vou te mostrar como atrair mais clientes. Aí tu faz um vídeo com IA, sei lá, de um monte de gente batendo na porta de uma loja querendo entrar, ou uma loja com fila de espera para as pessoas entrarem, um WhatsApp lotado, enfim. Pode mudar a imagem, o impacto visual que a pessoa vai ter ali ao ver o teu criativo. Isso pode ser feito em imagem, como também pode ser feito em vídeo. Então, se tem um vídeo no começo, se o expert está falando, se tem alguém falando, se está passando alguma outra imagem, pode colocar um outro vídeo que represente o que está falando, ou que seja nada a ver, que seja só para chamar atenção, para que mais pessoas fiquem no criativo. E por que esse primeiro frame é muito importante? Porque é onde mais satura. Então, lembra do outdoor? Se a gente tem um outdoor lá, ele é vermelho, branco e azul, e tem uma cópia lá, sei lá, venha conhecer a loja X. E aí, no outro dia que eu passo lá, os caras trocaram a cor para verde, amarelo e preto. Vai ser algo totalmente novo. Mesmo que seja a mesma copy, eu vou parar para ler de novo. Então, talvez se da primeira vez ele não tenha me fisgado, na segunda eu leio e aquilo já fica mais na minha cabeça, entendeu? Eu já leio de novo, todo dia. Venha conhecer a loja X. Aí se eu ver só uma vez, foda-se. Aí agora eu já vi duas. Aí se amanhã eles trocarem, ou semana que vem eles trocarem a cor de novo, eu vou ler de novo. Aí vai mudar para roxo e branco. Aí eu vou ler de novo, porque eu vou achar que é algo novo, saca? Então só esse jogo de cores, esse negócio visual, mesmo que seja a mesma cópia, o mesmo texto, o mesmo resto, isso já vai fazer a pessoa ler de novo. Ler não, né? Ela vai assistir de novo. E talvez dessa vez ela tome a decisão de clicar. E aí outro ponto que pode ser mudado no primeiro frame é o texto, que é basicamente a headline que você coloca ali. Você pode colocar uma tarja com um texto, ou só um texto em cima mesmo, ou a legenda que está passando, a cor da legenda. Pode mudar tudo isso, vai fazer com que o teu criativo talvez volte a vender. Esse é o primeiro ponto de alavancagem e, sinceramente, é o mais fácil de trocar. Porque tu não precisa mudar a copy, não precisa mudar nada, só precisa refazer os primeiros 5, 6 segundos ali com outra imagem, com outro texto, com outra cor, algo que soe diferente, que pareça diferente. E aí, indo para o segundo ponto de alavancagem do criativo, que é o mais básico, né? Que é o gancho ou a primeira frase. O pessoal fala que o gancho é os primeiros 3 segundos ou os primeiros 5 segundos. Para mim, o gancho é a primeira frase. Ou melhor, da primeira frase até a conclusão. Então, tipo, às vezes a primeira frase é uma pergunta, mas não tem resposta. Então, o gancho é a pergunta. Mas se a pergunta tem uma resposta e a resposta é contra-intuitiva, é o que vai prender o cara, então o gancho ele é do começo até o final. Enfim, pode mudar isso. Pode mudar essa parte para que fique uma coisa nova. Assim como no exemplo do outdoor, pode ser que no primeiro dia esteja lá, conheça a loja X numa cor. Aí no outro dia, conheça a loja X em outra cor. Aí uma semana depois, eu já me liguei que, os caras só estão mudando a cor, tá ligado? Não tem mais nada pra eu ver. Só que aí na outra semana eu vou lá e tá numa cor que eu já vi, só que tá escrito semana de promoção na loja X. Tu entende que é outra coisa? Não é o mesmo anúncio, não é aquilo que eu já estou acostumado a ver. E talvez aquela semana eu leia, putz, uma promoção, então eu vou lá ver, saca? Então, às vezes, o que tu tá falando, o que tu tá transmitindo, talvez não vá se conectar com uma pessoa, mas vai se conectar com outra. Então, e essa pessoa que você deixou de se conectar, você precisa falar de outra forma para ela. Então, às vezes tu falar a mesma frase, usar o mesmo gancho,
Só que dito de formas diferentes, vai fazer o teu criativo voltar a vender. Parece loucura, parece que é exagero, né? Mas é realmente assim que funciona. Na prática é assim que funciona. Aí, saindo da parte do início, né? Dos ganchos e tal, a gente pode mudar o resto, que é o que a gente chama de corpo, né? Que é o conteúdo e a narrativa. Então, se tu conta uma história no teu anúncio, tu pode mudar isso. Se tu fala de um benefício, tu pode falar de outro benefício. Ou tu pode falar dos dois benefícios. Tu pode adicionar, ou tu pode trocar. Se fala de uma dor, cita uma dor, conta uma história que fala de uma dor. Tu pode contar outra história que fala da mesma dor, ou tu pode contar a mesma história falando de outra dor. Então é fazer esse meio que um jogo de ciência, um negócio meio experimental, assim, de ir juntando as peças, sabe? Vendo que funcionou, falando de outra forma, trazendo coisas novas, juntando, tirando, diminuindo, somando e fazendo loucuras aí para o criativo voltar a vender. E aí não tem como dar um exemplo muito claro, né? Mas basicamente é isso. Você fala com uma história, conta essa história de outra forma, ou bota outra pessoa contando essa história, saca? Fala de um benefício, ao invés de só falar do benefício, mostra o benefício na prática, bota uma demonstração, bota um depoimento, quer falar de uma dor, mostra o resultado daquela dor, faz a pessoa se imaginar resolvendo aquilo. Sabe, é abordar o que já deu certo de formas diferentes. Se for resumir tudo isso, é basicamente abordar o que deu certo, só que de outras formas. E o mesmo vai acontecer na CTA, beleza? Que a CTA é basicamente tu dar um motivo ali pro cara clicar no botão e fazer uma chamada clara. Então tu pode mudar o motivo. Pode mudar o motivo pelo qual a pessoa vai clicar no botão. Mudar onde a pessoa vai clicar é meio difícil, né? Porque normalmente vai ser só no mesmo botão. Mas o que tu pode fazer na CTA é adicionar coisas após a CTA. Então, tu pode adicionar valor no clique. Putz, essa aula era vendida a R$ 100 e agora ela tá de graça. Pô, tá adicionando valor. O pessoal tá querendo tirar do ar porque é muito polêmico. A gente não sabe até quando vai estar no ar. Básico, né? O clássico. Vai ficar disponível por tempo limitado, últimas vagas, esse tipo de coisa. Escassez, urgência e aumentar benefícios. Então, putz, na VSL tu vai descobrir coisa XXX, clique aqui para ter acesso. E o legal é que além disso, a pessoa ainda vai mostrar isso e explicar o porquê você fez isso e não deu resultado. Então é ir desenrolando cada vez mais a copy para que mais pessoas parem para assistir. Então, basicamente, esses são os pontos de alavancagem. Você fazendo isso, mudando tanto a copy, quanto a imagem, quanto a edição, quanto o vídeo, quanto o expert e todo o resto que eu falei, pô, é impossível se tu não fizer 20 testes diferentes, um criativo validar e vender tanto quanto o antigo ou mais ainda, tá ligado? É impossível. Simplesmente impossível. Acho que essa é a lógica da aula de hoje. Agora vamos para uma prática, né? Que é sempre muito bom. Aqui eu trouxe o exemplo do criativo do Fint, foi o primeiro que eu achei aqui no Instagram. Então aqui a gente vai trazer exemplos. Digamos que esse criativo saturou. Primeira coisa que a gente pode mudar, o gancho. Se eu te dissesse que em 3 dias você pode criar um produto digital do zero, fazer sua primeira venda e transformar a internet na sua nova fonte de renda vitalícia, você provavelmente riria. Então vamos seguindo pela ordem do conteúdo aqui, ó. Primeiro frame, pode mudar expert. Então ao invés de ter o Fint aqui, claro que a imagem do Fint vende mais, né? Mas podia ter colocado outra pessoa, saca? E aí o gancho podia ser, ao invés de se eu te dissesse que em 3 dias, podia ser outra pessoa e ela diria: o Fint me falou que em 3 dias eu ia poder criar um produto digital do zero, fazer a primeira venda e transformar a internet em uma renda vitalícia. Obviamente eu ri na cara dele, tá ligado? Podia ser dito dessa outra forma, talvez chamasse mais atenção do que só o Fint dizendo isso. Imagem, como fala de rir na cara, talvez poderia colocar uma imagem de alguém dando uma risada assim, apontando pra cara do Fint, entendeu? Feito com IA e tal. Vídeo, mesma coisa, podia ser essa mesma imagem, só que animada. E aí, vídeos, tipo, ó, se eu te dissesse que em 3 dias você pode criar um produto digital do zero, podia ter alguém ou um motion de um produto digital sendo criado. Fazer sua primeira venda, pum, uma notificação de venda caindo. E transformar a internet na sua nova fonte de renda. E aí, pô, dinheiro caindo automaticamente, enfim. Provavelmente você riria de mim. Alguém rindo, tá ligado? Então, vídeos que representassem o que estivesse sendo dito. E texto, né? Aqui não tem nenhuma headline, mas tem a legenda, então poderia trocar a cor da legenda, colocar ela em outro lugar ou adicionar uma headline, né? Basicamente, no gancho poderia ser mudado isso. E aí, questão de copy também, né? Pode mudar a forma como isso aqui é dito, então, se eu te dissesse que você pode criar um produto digital do zero, você provavelmente riria da minha cara. Podia ser o contrário, você provavelmente riria da minha cara
se eu te dissesse que você pode criar um digital do zero, saca? Fazer esse jogo de palavras para testar coisas novas. Ou pode ser trocado para uma forma mais storytelling. Pô, um aluno riu da minha cara quando eu disse para ele que em 3 dias eu ia criar um produto do zero para ele. Algo nesse sentido, saca? E aí, basicamente, o resto é toda a mesma história, né? Então, aqui na parte do corpo, basicamente, seria a forma como é dito, da mesma forma como foi feito aqui no gancho. E aí na CTA, ó, que eu formei uma CTA bem pobrinha, ó. Clique em saber mais e faça parte do grupo VIP do desafio para receber todas as atualizações e materiais exclusivos. Aí pode ensinar, pô, porque além de te ensinar tudo zero, você vai descobrir como usar IA para diminuir em 10 vezes o seu trabalho e aumentar o seu resultado. Clique no botão, enquanto ainda tem vagas no grupo. Pois vão se esgotar em breve. Te vejo lá. Tá ligado? É fazer essas mudanças simples, mas que agregam no conteúdo, que dão um motivo a mais para a pessoa clicar. E aí vai aumentar teu CTR, vai aumentar teu negócio, enfim. E aí, conclusão. Vamos para a conclusão desta aula. Antes da conclusão, tem alguma coisa importante que eu tenho que falar, que é isso aqui, ó. Olha o funil. Cara, eu ainda vou gravar uma aula ensinando como analisar métrica de criativo, mas isso aqui é importante, é tu entender quais desses pontos de alavancagem vão fazer maior diferença. É tu olhar no gerenciador e entender que o teu criativo parou de vender porque saturou o hook, porque saturou a CTA, saturou o conteúdo. Você tem que entender qual etapa que as pessoas já acostumaram a ver, entendeu? Que as pessoas não estão querendo mais ver, que elas querem algo novo, que você precisa fazer algo novo para funcionar. Então, basicamente isso. E com base nisso, uma conclusão, né? Você tem que testar um de cada vez. Então, pô, testei o primeiro frame, não mudou. Putz, mudou o gancho. O gancho não resolveu. Putz, vai pro conteúdo. Conteúdo não resolveu, vai pra CTA. Aí se não resolveu nenhum, você vai ter que trocar para BSM, trocar a próxima etapa do funil, né? Mas basicamente é isso. Essa foi a aula, é basicamente uma aula simples, só que é algo que as pessoas, como eu disse, não falam muito. E aí eu queria fazer um convite aqui para vocês, que é do workshop Criativo que Escalam com IA, que é um workshop que eu vou fazer no dia 4 de dezembro. O link está na descrição aqui do canal. O ingresso está bem baratinho. Se você for rápido, eu acho que está menos de R$ 20 ainda, ou menos de R$ 30. É baratinho para se inscrever, então é isso aí. Quem tiver interesse em aprender mais sobre isso e aprender na prática mesmo, ver qual que é o processo exato que eu utilizo para fazer criativos que vendem, o link está aí na descrição. E é isso, espero todos vocês lá. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado. Se você curtiu, curte. Se você gostou da aula, se inscreve aí para ver as próximas. E é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.